inclusive, está no site da Jovem Pan, informação exclusiva do nosso colega Cláudio Dantas, porque Lula convidou o general da reserva Marco Antônio Amaro dos Santos para assumir o GSI após o trabalho de Ricardo Capelli terminar. A gente lembra, né, que Capelli, que foi interventor federal na segurança do Distrito Federal após as invasões, ele prometeu uma faxina dentro do órgão. Agora, Mota, Capelli, inclusive, se comprometeu a fazer um relatório apurado para o presidente Lula em relação ao GSI, mas há uma pressão também dentro do governo para a extinção do GSI ou alterar o status de ministério para a secretaria. Você entende que seria uma péssima saída apequenar o GSI, que tem uma função importante? Isso lembra aquela piada, né, do sujeito que achou que resolveria um problema que aconteceu na casa dele, tirando o sofá da sala. Esses acontecimentos, cada vez que acontece um fato como esse, e a gente noticia aqui diariamente várias surpresas, vários fatos novos, parece que é mais uma peça que se encaixa num quebra-cabeça. Aí no dia seguinte a gente vê que não, que estava errado, que o quebra-cabeça continua todo separado. É um enredo que é, sinceramente, cada vez mais complicado e difícil de entender e acompanhar. Agora, uma coisa é evidente, né? O esforço que está sendo feito para reforçar aquela narrativa oficial sobre o 8 de janeiro, apesar do enorme conflito, né, que aumenta a cada dia entre essa narrativa e os fatos que vão sendo descobertos agora, principalmente com essas imagens do GSI. E eu acho que essa suposta busca pela verdade, ela é contaminada por dois fatores. O primeiro é esse ressentimento, esse rancor com tudo que tem a ver com o governo passado. A gente acabou de ver mais um exemplo aqui, né? São os infiltrados, é o general Heleno. Então, qualquer coisa que tiver qualquer relacionamento com o governo passado, isso já é evidência suficiente de culpa por todos os crimes que poderiam ser cometidos. O segundo fator que contamina essa busca pela verdade é um preconceito histórico que a esquerda brasileira sempre teve em relação às Forças Armadas, né? E aí a única exceção feita é as fardas dos grandes líderes esquerdistas, né? O esquerdista brasileiro tem um problema grande com as nossas Forças Armadas, mas adora uma farda de ditador, como a farda de Hugo Chávez, do Fidel Castro ou do Daniel Ortega. Isso tudo complica muito essa história. Tá certo, agora vamos girar os nossos comentaristas, vamos acionar o Cláudio Dantas na capital federal. Dantas, queria pedir detalhes dessa apuração, inclusive notícia que está em destaque no site da Jovem Pan, porque nós sabemos que Gonçalves Dias é amigo de Lula de longa data. As fontes em Brasília falam que essa amizade, claro, está estremecida, amizade de 20 anos. Agora, o que se sabe sobre esse convite para o general da reserva Marco Antônio Amaro dos Santos? Já há algum tipo de sinalização dele para esse convite de Lula? Neto, o general Amaro, ele tem um currículo bastante técnico e forte, é um currículo invejável para um general que se aposentou, foi para a reserva, né? E não foi aproveitado pela atual gestão, o que já havia surpreendido também seus colegas ali, integrantes do alto comando. O general Amaro, ele foi chefe do Estado-Maior do Exército, foi comandante do Sudeste e também atuou no GSI de Dilma Rousseff, na Casa Militar, que era o nome do GSI na ocasião. Então é alguém que serve ao Estado, não serve a um governo, não está alinhado a um governo. Ou seja, é um nome importante, é um nome correto para assumir o comando do GSI. Ocorre que o Amaro ele não respondeu ainda ao convite. O convite foi feito ontem à noite, antes do Lula viajar, segundo nossas fontes, e ele não respondeu, ficou de pensar, porque ele tem uma condição. A condição é que o GSI volte a ser íntegro na proteção da segurança do presidente. Por quê? Porque o Lula editou um decreto, logo que assumiu,
desconfiado dos militares, né, de toda essa briga que aconteceu, do alinhamento de muitos generais ao governo anterior, o Lula desconfiado, o que ele fez? Ele editou um decreto e dividiu as funções do GSI. Criou uma secretaria de segurança imediata do presidente. Essa segurança, ela hoje é exercida pela Polícia Federal, sob o comando de um delegado que foi responsável pela sua própria proteção durante a campanha. Então, ele conhece de longa data. Então, isso deixou, o próprio Amaro, na ocasião, criticou abertamente essa decisão, porque a defesa, a segurança de um presidente é uma questão de soberania nacional. E a soberania nacional, ela é constitucionalmente uma atribuição das Forças Armadas. Das Forças Armadas. Então, assim, ele acha que precisa reintegrar. A Polícia Federal, ela tem outras funções, ela é polícia judiciária, ela tem outras funções. Então, a segurança do presidente, das instalações da presidência da República, da família do presidente, seja ele quem for, ela é uma questão de segurança nacional e precisa, então, ser cuidada pelos militares. Eu concordo com a posição do general Amaro, vamos aguardar para ver o que vai acontecer em relação a esse convite. Esse convite também, Caniato, ele pode ter um desdobramento, essa substituição no GSI, ela pode ter um desdobramento de uma mini-reforma ministerial, com a substituição de vários integrantes da presidência da República, inclusive o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, o Alexandre Padilha, que é de Relações Institucionais, né, da articulação política, e do próprio GSI, como a gente mencionou. Essa articulação também essa possível reforma ministerial, ela pode também trazer para dentro do Palácio do Planalto o Gilberto Carvalho, que chegou a ser o chefe de gabinete do Lula. Por quê? Porque essa movimentação, ela é uma pressão de uma ala do PT, uma ala da velha guarda do PT que está inconformada com a condução do governo Lula. Eles avaliam que o Lula está se desgastando de forma prematura, ele está sendo conduzido, aconselhado de forma equivocada e por isso tem visto tanta coisa errada, tem falado tanta coisa errada. Então esses velhos petistas, eles estão preocupados porque eles acham que o governo do Lula, se continuar do jeito que está, se o Lula continuar procedendo do jeito que está procedendo, vai se encerrar antes, naturalmente. Então, assim, é uma situação absolutamente complicada. E aí uma questão adicional nessa história do GSI é porque o Ricardo Capelli, que foi escalado pelo Flávio Dino aí e pelo Lula, né, para assumir interinamente o cargo, ele é um homem de confiança do Flávio Dino, que está absolutamente envolvido com essa possível omissão, porque o Flávio Dino, nós vamos repetir isso sempre que for necessário. O Flávio Dino teve informação antecipada, ele sabia de véspera, por um relatório da Polícia Federal de Inteligência, do risco de invasão e depredação das sedes dos poderes e nada fez. Assistiu a tudo lá da janela do Palácio do Ministério da Justiça. Ele disse isso publicamente já, tem vídeo rolando na internet. Então, como é que você pega o sujeito que está ligado ao ministro, que já foi inclusive o interventor, o que já é uma coisa absolutamente estranha, e agora coloca ele para tentar debelar uma crise criada justamente pelo chefe do GSI anterior, que teve a mesma postura que o ministro da Justiça. Então, tudo isso, gente, cria uma situação muito crítica para o governo Lula, para o presidente Lula, e naturalmente alimenta aí a CPI, a CPMI do 8 de janeiro.